Ils savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Por disciplinarização, compreendemos os modos pelos quais um conteúdo da ciência se disciplinariza e se estabelece através da sua institucionalização. Tal princípio, ao nosso ver, serve para explicitar a maneira pela qual se constrói ou se constitui a significação de uma certa nomenclatura que nós chamamos de comunicacional científica, e também pela repartição dos saberes de referência em uma classificação que se quer racional. Acho que seria interessante a gente discutir a racionalidade científica versus a racionalidade disciplinar, que cabe muito bem nesse ponto que eu estou levantando. Para nós, é preciso explicitar a maneira como os saberes constituem-se e configuram-se em relação a um certo domínio discursivo, considerando seus desdobramentos em uma relação que se quer lógica, unificada e inteligível e, por sua vez, funcional, designando dessa forma, por disciplina, um princípio de especialização / singularização sobre a língua e a linguagem, justificando-se como uma certa concepção enciclopédica. A nossa questão fundamental diz respeito a um trajeto discursivo do tipo: como um saber científico e um certo conteúdo que se repete e que se singulariza, sob forma de um saber acadêmico, pode se transformar em um conteúdo disciplinar. Portanto, da reflexão e da produção do conhecimento, temos um movimento nunca contínuo e muito menos linear, em que o conhecimento, ao se instar na transmissão, se coloca como um saber acadêmico pedagogizado no intuito de tornar, entre aspas, mais racional e didático um saber que está em outro lugar e em outro espaço temporal. Representamos esse movimento, ainda que de maneira bastante embrionária, da seguinte forma: o saber científico, produzido a partir da nossa aula diária do saber acadêmico, e esse saber acadêmico em manuais vai tentar ser pedagogizado para chegar a um saber escolar, que é o saber do manual do menino, da alfabetização, enfim, todos esses exemplos que nós podemos discutir depois. Esse entendimento leva-nos a propor e considerar o fato de que disciplina e ciência poderiam se equivaler para designar um conjunto de relações entre os objetos e as pessoas que fazem a especificidade de um domínio de saber ou de um programa de pesquisa ou um programa escolar. Assim, pela disciplinarização, poderíamos apreender os graus de cristalização e, portanto, de estabilização que fazem parte da historicização de uma prática científica. Isso nos leva ao seguinte questionamento: o que entendemos então por disciplina? Para nós, a noção de disciplina serve para designar um corpo de saber entendido como articulação de um objeto, de um método e de um programa, de um lado, e de outro, como um modo de ocupação reconhecível em uma configuração muito maior. Dizendo de outro modo, falar de disciplina é designar a atividade científica como uma forma particular da divisão do trabalho de leitura no mundo social acadêmico. Porque o sistema disciplinar é um modo de organização funcional da pesquisa contemporânea e está muito ligado ao ensino superior no seu caráter institucional, como, por exemplo, a descrição das revistas, a fundação e criação das associações acadêmicas e científicas, as transformações dos departamentos, a criação de laboratórios, de grupo de pesquisa, etc. E também no seu caráter teórico, o aparelho conceitual metodológico, a natureza das questões colocadas em jogo e as tradições de pesquisa, ou seja, aquilo que constituiria a sua matriz disciplinar. Portanto, a noção de disciplina é tanto intelectual quanto sociológica. Ela vai, entre aspas, testemunhar em todas as suas definições, limites, fronteiras, um esforço de uniformização, porque ela não é apenas um dado de matérias de ensino, já que além das divisões burocráticas, ela tem o seu valor, sua jurisdição epistemológica, uma jurisdição institucional e pedagógica. Quem diz isso é o X e o Puech.
Inclusive, esses autores, em seus estudos, apontam para a importância do olhar retrospectivo, a partir do qual se pode estabelecer, pelo lugar de memória que ele atesta, o modo como determinado campo de saber apresenta o que eles chamam de consciência disciplinar. Compreendemos assim que refletir sobre o disciplinar é também refletir sobre o processo de institucionalização por meio do qual certo domínio ganha visibilidade e resulta na disciplinarização de determinados saberes em condições sociohistóricas e ideológicas específicas. Para os autores, X e Poesch, o disciplinar pode estar ancorado em 3 grandes modalidades referentes à representação da unidade e das fundações da disciplina. Um primeiro seria a filiação empírica, pela qual se busca a continuidade, seja de uma tradição nacional, seja de uma escola de pensamento. Uma segunda, a divisão ou demarcação disciplinar, seja em relação ao tempo ou sincronicamente, a qual permite à disciplina estar calcada em uma certa parte do real e uma certa família de disciplinas. E o terceiro, a refundação conceitual, onde a figura do antecessor não é mais considerada como predecessor empírico, mas como um fundador que legitima uma refundação por reapropriação e reação, como é o caso do Saussure na linguística. Esta última modalidade, para os autores, possibilita entender que a disciplina está situada na ordem da legitimação, mais próxima da definição do objeto, e na maior parte do tempo, no horizonte de projeção da disciplina, no que ela deveria e poderia ser. Para X e Poesch, quando se adota um ponto de vista disciplinar, há uma maior atenção no que diz respeito às considerações que envolvem o objeto da ciência, permitindo analisar por estratificações e delimitações o modo como o discurso está em relação a outros discursos precedentes, adjacentes, distintos, mas que, no entanto, não são estranhos às disciplinas em questão. Diante disso, os autores consideram que as representações disciplinares estão associadas ao processo de constituição do conhecimento, e é a disciplinarização que organiza a relação entre o nível da continuidade da descoberta, bem como a herança na perspectiva da inovação.